Eu agradeço muito ao Dr. Ricardo por ter apresentado essa excelente palestra, demonstrando claramente a fisiopatologia, como que a doença de Parkinson acontece, e também mostrando para nós que o tratamento é efetivo por um longo período, mas que chega a um ponto que a medicação começa a falhar, e aí, então, a gente precisa pensar em outras alternativas. Essas alternativas são várias, né, que vão desde a fisioterapia até a cirurgia. Então, eu gostaria de chamar a doutora Alessandra Gorgulho, que também é junto com o doutor Ricardo da Neurosapiens, e nos vai dizer quando que chega a hora de operar, quais são os alvos da cirurgia, o que se deve fazer para se chegar a ser um candidato à cirurgia da doença de Parkinson. Doutora Alessandra, por favor. Muito obrigada, boa noite. Eu só precisava de permissão para share screen. Pronto, pode share. Está dada a permissão. Só um minutinho. Vai no verdinho, no share screen, clica nele. Eu fui. Ok. Pronto, agora apareceu. Perfeito. Ótimo. Perfeito. Então, vocês veem minha tela? Sim. Tá ótimo, então. Obrigada. Bom, agradeço a presença de todas as pessoas que estão aqui essa noite vendo esse bate-papo, né, que a gente quis colocar, que realmente o Antônio promoveu. E é maravilhoso poder contar com a participação do Ricardo, que acabou de dar uma super aula sobre o que é Parkinson e o diagnóstico diferencial, e depois a gente vai ter também a doutora Aline Teixeira falando sobre a físio. Então, a minha parte é justamente pegar da onde o Ricardo parou e tocar para frente. Agora, vocês vão ver que não vai ser com o mesmo charme que o doutor Ricardo tem, né? Então, vamos lá, mas vamos fazer o melhor possível. Então, a ideia é, uma vez, quem é candidato à cirurgia? Todo mundo é candidato à cirurgia? É só uma questão de tempo ou não? Então, quem e quando? E aí, dentro disso, só para me apresentar um pouco, eu me graduei na Escola Paulista de Medicina, eu fiz residência de neurocirurgia lá, depois eu fiz um fellowship na USP, nesse tipo de cirurgia, em neurocirurgia funcional, desordem do movimento, e depois eu fiz meu fellowship, fiquei por 10 anos na UCLA, fiz meu fellowship em funcional com o Dr. Antônio, e especializando também em radiocirurgia, e depois a gente voltou para o Brasil, e temos, então, a Neurosapiens, que é esse conglomerado de colegas médicos multidisciplinar, e a gente pode, felizmente, contar com grandes nomes aí. Bom, então, aqui são algumas pessoas famosas, né, que, por exemplo, no caso do pugilista, não é exatamente uma doença de Parkinson, mas aqui são figuras conhecidas do público que tiveram doença de Parkinson, e isso ajuda a desmistificar o que acontece dentro do quadro dessa doença. Então, eu vou falar um pouquinho quando é hora, quem é o candidato, quais são os benefícios e os riscos e o que você precisa. Bom, o tratamento do Parkinson, ele sempre tem 3 braços, e o não farmacológico, ou seja, a terapia física, ela é mandatória, super importante, seja desde a hora do diagnóstico inicial do Parkinson até a fase muito avançada. Então, isso faz parte do armamentário, ela sempre ajuda. Então, a gente está falando aí de atividades físicas e, eventualmente, quando a doença progride, a pessoa precisa de fisioterapia. E o tratamento medicamentoso, o doutor Ricardo já falou, né, que ele dá conta do recado e muitas vezes não é todo mundo que progride ao ponto de ser candidato à cirurgia. E quando a gente fala de cirurgia, nós temos 2 métodos de tratamento: as ablações, que são pequenas desconexões, ou a estimulação cerebral profunda, que é a neuromodulação.
E como o doutor Ricardo já bem colocou, existe então no começo, né, existem as 3 fases da doença, leve, moderada e severa, e no começo, uma dose pequena de medicação mantém esse paciente estável. Então, aqui o cinza, ele é funcional. O paciente começa a tomar um pouquinho de reposição e passa o dia muito bem. Mas, ao longo dos anos, com progressão da doença, ele vai precisando aumentar a dose, e o que que acontece? Mesmo aumentando a dose, diminuindo o intervalo, cada vez mais ele fica em off, que é essa zona azul que vocês veem aqui. E quando ele não está em off, ele tem a discinesia, que são aqueles, parecem uns comichões, assim que toma a dose de levodopa, a pessoa fica, que não consegue ficar quieta. Até que chega numa hora que ele vive em prol da medicação. Então, no intervalo de 3 horas, a pessoa passa 1 hora com discinesia, 1 hora bem, a outra hora olhando no relógio para saber que horas que pode tomar a próxima dose, porque ela está totalmente com a mobilidade extremamente prejudicada. Então, a gente tem que entender que essa evolução acontece. Obviamente, não é todo mundo que evolui em tudo isso. Se a gente está falando de um Parkinson senil, numa pessoa que começa com um quadro de Parkinson com 70 e poucos anos, provavelmente essa pessoa pode não evoluir para chegar nesse ponto. Aonde o custo-benefício, o ganho que ela tem com a terapia física e com o medicamento, se torna, então, insuficiente para garantir a qualidade de vida. Mas, se a gente está falando de um paciente jovem, provavelmente ele vai alcançar isso. Agora, a gente tem que manter isso. Então, quando a gente pergunta para o paciente, né, que justamente vai gerar, tem UPDRS, que é Unified Parkinson's Disease Rating Scale, que é um instrumento que a gente usa. Isso vai dar a classificação do Rowen-Niar, como o Dr. Ricardo mostrou. É muito comum, quando a gente pega um paciente que já é candidato à cirurgia, você perguntar: você toma banho sozinho? Você botou o botão da camisa social? Você come sozinho? Ele vai falar: bom, depende, doutora. Na hora que eu tô com a medicação, sim. Quando eu tô sem, nem tento tomar banho nesse momento. Então, essa é a resposta. Então, é o paciente que ele funciona, mas ele funciona em pequenas janelas durante o dia. E, de novo, mostrando então para vocês o que são os estágios da doença. De novo, o estágio inicial, onde existe controle com atividade física e medicação, e aí os medicamentos começam a não dar mais o resultado esperado, a falhar, discinesia, flutuação, e aí é a hora que realmente a gente tem que começar a pensar em cirurgia, e a estimulação cerebral profunda, o marcapasso cerebral, são uma ótima opção. Tem que se entender que isso não é uma coisa tão relâmpago, tão momentânea. A gente fala que existe uma janela terapêutica, uma janela de indicação. Então, a pessoa pode, durante um período de anos, ser candidata ao implante da cirurgia. Agora, quando o paciente já está muito comprometido, seja por alterações de demência, seja por alterações cognitivas, já não está engolindo bem, se alimentando, pneumonia de repetição, ou uma queda por falta de equilíbrio, aí passou da hora. Então, isso é importante entender. A cirurgia, ela não é a última opção. Não é para aquele caso que já não tem nada para fazer, ela tem uma janela que é no período intermediário da doença. Depois disso, não adianta. Então, nem tão cedo, nem tão tarde, mas dentro disso eu falei para vocês, bom, são anos de janela, ok, então qual que é o melhor período dentro dessa janela? E aí foi feito esse estudo muito famoso, que agora já tem mais de 7 anos de publicação, aonde, em vez de se esperar 12 anos, 15 anos, quando o paciente está super incapacitado, como o doutor Ricardo colocou, para fazer a cirurgia, nesse estudo os pacientes foram implantados a partir de 4 anos do diagnóstico da doença. Obviamente, tem paciente que com 4 anos do diagnóstico está ótimo com a medicação, então você não tem que fazer cirurgia para esse tipo de caso. Mas a gente está falando de paciente que já maximizou a medicação, que faz atividade física e que não está bem, está perdendo qualidade de vida. E então, esse paciente, neste momento,
ele já é candidato a uma intervenção cirúrgica. E, na média, esses pacientes tinham 7 anos e meio do diagnóstico, que é absolutamente a metade do tempo que se costumava indicar cirurgia antes. E aí eles fizeram um controle clínico super paranoico, no bom sentido, eles reajustavam medicação, ficavam em cima, assim, dentro de um SERAP de estudo, que não era um SERAP de vida normal, que o paciente vai ao neurologista de 6 em 6 meses, uma vez por ano, aí mexe um pouquinho na medicação. Não, eles ficavam em cima mesmo para dar o melhor resultado possível. E aí foram comparar as duas intervenções e mostrou-se, então, que os pacientes que foram submetidos à cirurgia tiveram uma melhora muito maior na qualidade de vida, seja no quesito motor, na habilidade de executar as tarefas do dia a dia, em termos de complicações motoras induzidas pela levodopa, de cinesia e o tempo de controle dos sintomas. E isso se traduziu em desconforto corporal, autoestima, desempenho social, então, estigma social. Então, tudo isso, obviamente, é amenizado quando o paciente está performing melhor. Existem efeitos adversos? Existem, mas existem efeitos adversos da medicação, existem efeitos adversos da estimulação, e como vocês veem, tem um pouquinho mais, mas não é nada que é absurdamente proibitivo ou muito maior. Bom, na doença de Parkinson, a gente tem os sintomas motores e os não motores, então é importante deixar claro que a cirurgia, ela não é um milagre, ela não para a progressão da doença, ela não cura o Parkinson, e ela vai ter um efeito melhor em alguns sintomas do que em outros. Ela não trata todos os sintomas da doença de Parkinson. Aqueles que acometem as extremidades, os apendiculares, como tremor, rigidez, lentidão, dificuldade de movimento, esses são, então, os sintomas que melhor respondem à cirurgia. Mas a gente também tem os axiais, a postura mais encurvada, a hipomimia de face, a postura que às vezes vai deslocando para um lado, que é o que a gente chama de síndrome de Pisa, alteração da deglutição e da fala, e os outros distúrbios que são não motores, né? A gente pode chegar, então, é claro e sabido que começa o quadro, ele abre, na verdade, com uma diminuição do olfato, esses pacientes todos têm obstipação intestinal, têm um distúrbio do sono REM, podem evoluir com depressão, alterações cognitivas do tipo demência ou confusão mental, até muitas vezes pelo aumento da dose da medicação que é necessário, e podem ter alucinações. Então, quem que é o candidato? Número 1, o diagnóstico tem que estar correto, então a gente tem que estar indicando para quem tem doença de Parkinson e não parkinsonismo atípico, como o Dr. Ricardo já mostrou. Esse é o paciente que responde à levodopa. Claro que quando ele vem ver o neurocirurgião, ele já não tem aquela resposta brilhante, mas ele ainda responde. E a pergunta crucial é, mas tá bom, no começo, quando você começou a tratar, tinha uma boa resposta, teve um bom controle da doença, e depois isso foi se perdendo ao longo dos anos? Então, esse é um bom paciente. Entendendo também que tem 2 tipos de apresentação do Parkinson, aquele que é o tremor dominante, e o rígido acinético, ou seja, aquele paciente que ele é mais congelado, que ele não tem tanto tremor, mas é a dificuldade de locomoção e de movimento. Então, quando a gente vê um paciente que tem tremor como o sintoma principal, o tremor é o único sintoma que pode não ser prolopa responsivo. Muitas vezes o tremor melhora com prolopa, mas existem vários casos que o tremor não responde ao prolopa mesmo com aumento de dose. Isso não invalida o diagnóstico de doença de Parkinson clássica, mas isso faz com que você tenha que pensar em alternativas cirúrgicas mais cedo. E aqui eu quero mostrar para vocês uma paciente, isso daqui é o que a gente chama de isso daqui é a paciente, olha, sem o efeito do prolopa, e vocês podem ver aqui a dificuldade dela em andar. E quando ela toma exame o prolopa... off de 3 horas, agora exame on. E agora você vê que quando o paciente toma o prolopa, é simplesmente incrível, parece mágica. Então, isso é uma resposta positiva ao prolopa. Como eu falei, são os sintomas que melhoram: rigidez, lentidão, discinesia, flutuação on-off e o tremor. Então, a gente tem aqui uma seleção
dos sintomas e da resposta que eles têm à cirurgia. Então, os apendiculares, todos respondem à cirurgia. Os axiais, dificuldade de marcha, caracteriza... Por quê? Essa dificuldade de se locomover, porque o paciente é muito lento, pela rigidez, pela dificuldade de trocar os passos, postura encurvada, isso melhora. Postura desviada para um lado, depende de quanto tempo o paciente tem. Isso acaba repercutindo. A estimulação cerebral profunda vai melhorar a insônia? Não melhora diretamente a insônia, mas se o paciente tem uma dificuldade de dormir porque ele não consegue parar de tremer, ou ele deita na cama e dá aquele desespero porque ele está congelado, ele não consegue se mover, aquilo gera uma angústia, gera uma insônia. Então, quando você melhora, você acaba melhorando o sono desse paciente, mas não é por uma ação direta da cirurgia no sono, no distúrbio do sono REM causado pela doença de Parkinson. E as alucinações, principalmente as visuais, elas melhoram porque você consegue diminuir a dosagem da medicação. E muitas vezes o que leva à alucinação é o fato de que o paciente tem que tomar uma pleiade, né, uma combinação de uma gama grande de medicações em doses altas. A síndrome de Pisa é quando o paciente realmente ele entorta para um lado. Isso daqui compromete o equilíbrio, obviamente, se qualquer um de nós ficar do lado aqui vai causar dor nas costas, isso vai gerar sobrecarga de quadril, a gente está falando de pacientes idosos, vai gerar dor de joelho e uma dificuldade do centro gravitacional para a marcha, aliado a todos os outros sintomas de lentidão, dificuldade para trocar os passos, etc. Bom, a síndrome de Pisa pode melhorar com a estimulação cerebral profunda? Pode, desde que, e os estudos mostram, se o paciente for tratado com cirurgia em até 18 meses depois que ele iniciou esse tipo de desvio, os resultados são melhores. Mas não é uma coisa que a gente pode prometer e, de novo, quando você intervém cirurgicamente mais cedo, você tem uma melhor chance de ajudar o paciente com esse tipo de sintoma. Senão você pode melhorar a velocidade com que ele muda o passo, mas ele continua com esse andar desviado para o lado. E cirurgia, só existe uma, como é que a gente escolhe? Então, quando a gente vai, existem diferentes alvos. Esse é um alvo no tálamo, que é o núcleo ventro intermédio, o globo pálido à pars interna, o núcleo subtalâmico, e mais recentemente o núcleo pedúnculo pontino, que muitas vezes é usado em associação com o subtalâmico ou com o globo pálido para os pacientes que têm muito freezing. São aqueles pacientes que, quando vão andar, eles param e não conseguem se mover do lugar. E a gente tem diversas técnicas, que é a neuromodulação, a estimulação cerebral profunda, onde por meio de estímulos elétricos a gente modula essa network do cérebro que não está funcionando adequadamente, ou a gente pode fazer uma talamotomia, uma palidotomia usando energia térmica para fazer uma desconexão, que é a lesão por radiofrequência, ou nós podemos usar o Gamma Knife, que é por meio de radiação, para fazer essa mesma desconexão, e tem algumas coisas experimentais. Agora, não é toda a energia que eu posso usar para todo o alvo. Então, como vocês veem, a estimulação elétrica eu posso empregar em todos os alvos que nós temos. Já a radiofrequência, para subtalâmico, existe quem faz, são poucos casos feitos e tem mais complicação do que colocar a estimulação cerebral profunda. E a radiocirurgia é basicamente para os casos que têm tremor. Então, por exemplo, essa paciente aqui, né, porque obviamente fica com aquela ideia, é sempre mais fancy, mais moderno colocar estimulação cerebral profunda. Depende. Essa paciente, ela é uma paciente que quando nós fizemos o primeiro lado, ela já tinha 73 anos, ela não andava há 2 anos, isso daqui nós fizemos uma palidotomia para ela, ela tinha uma situação de saúde bastante frágil, uma pele muito fininha, que poderia nos deixar com um pouco mais de receio de ela ter uma infecção ou uma erosão por conta do DBS, e vocês veem que ela está aqui, está andando depois de 2 meses sem poder andar. Agora, é óbvio, ela tinha um problema de joelho, né? Geralmente esses pacientes, eles não têm só uma causa para ter dificuldade de andar, e a expectativa do que eles ganham com a cirurgia tem que ser alinhada.
porque é óbvio que é mais fácil você tratar um parkinsoniano jovem, com 50, 55 anos, que está com discinesia, que só tem Parkinson. Então, a dificuldade dele de andar é por conta do Parkinson. Ele não tem hérnia de disco, ele não tem estenose de canal, ele não tem artrose de joelho, ele não tem problema no quadril, que vem se somar a tudo isso. Mas isso não quer dizer que a pessoa de mais idade que tenha também esses outros problemas não vá se beneficiar com a cirurgia. Beneficia-se, só que você corrige uma peça do tabuleiro, com a cirurgia, e é importantíssimo alinhar a expectativa e ter essa conversa bem detalhada, caso a caso, com o paciente, com o familiar. E aqui vocês veem o efeito, né, nessa cruzinha verde, o alvo, e aqui vocês veem o resultado e a paciente. A outra coisa que a gente pode fazer é a talamotomia, e geralmente a gente faz de um lado só. Hoje a gente faz muito com a radiocirurgia, mas pode ser feita também com a radiofrequência. E essa é a máquina que faz, então o paciente deita aqui, essa porta se abre, ele vai aqui para dentro, como vocês podem ver. Existem 8 setores que rodam com colimadores de pequeno tamanho, de 4 milímetros, e aí a radiação é, então, entregue para esse paciente. E aqui, por exemplo, ó, essa daqui já é uma paciente extremamente jovem, que nós tratamos mês passado. Ela tem Parkinson, ela tem doença de Parkinson. Agora. E ela tem um tremor muito importante. Ela não tem tanta sintoma de rigidez. Ela nem se incomoda com rigidez, com lentidão. O problema dela é esse tremor. Ela já está tomando uma dose alta de levodopa e não controla. Então, a gente ofereceu realmente para ela para fazer uma talamotomia por radiocirurgia. Esse daqui é um outro caso, vocês veem a escrita, o tremor na escrita, 10 meses depois do lado que foi tratado, comparando com o lado que não foi tratado, e a gente vê essa pequena alteração de sinal na ressonância. Agora, tem que entender que isso é para quem tem tremor dominante, não são para outros sintomas. Então, uma técnica que não precisa internar, não precisa de anestesia, não precisa de nada. Mas ela tem que ser triada para casos específicos. E aí a gente entra na neuromodulação, na estimulação cerebral profunda, aonde por meio desses eletrodos, que a gente coloca um em cada hemisfério do cérebro, porque geralmente a doença é bilateral e assimétrica, e isso é conectado a um marcapasso que fica na região torácica, e a gente pode regular a amplitude, a frequência, a largura de pulso. Já existem mais de 150 mil pacientes implantados no mundo, mas infelizmente no Brasil isso ainda assim, existe muito pouca informação a respeito da cirurgia, muito pouca referência por parte dos clínicos que acabam seguindo esses pacientes, e informação para os pacientes também de que essa tecnologia existe. Então, existem diferentes empresas, todas excelentes, que produzem esse tipo de equipamento. E a gente sabe hoje que existem as baterias recarregáveis que duram até 25 anos, então tem muito mais suporte, sofisticação, o controle remoto dos pacientes, o software de planejamento que nós médicos temos. Então, a gente tem informação, o eletrodo direcional, aonde ele me permite, então, desenhar a curva de eletricidade no cérebro desses pacientes, porque ele é tripartido, então eu consigo esculpir a curva elétrica. E qual que é a vantagem disso? Porque muitas vezes eu quero estimular essa estrutura aqui, mas eu não quero estimular essa que está aqui, pode dar efeito colateral. Então, eu consigo esculpir a onda de modo a ficar melhor. Bom, já partindo para a conclusão, o que eu tenho que ter de cuidado pré-operatório e pós-operatório? Tem que ter uma ressonância de crânio, porque é um paciente que tenha uma atrofia cerebral muito importante, obviamente essa pessoa não pode ser submetida ao tratamento cirúrgico. Tem que ter um teste neuropsicológico, então, para a gente descartar demência ou qualquer outro problema psiquiátrico, uma avaliação clínica cuidadosa, com cardiologista, com geriatra, com endócrino. Tem algumas medicações que precisam ser suspensas antes da cirurgia, como os anticoagulantes. Pós-operatório, a gente tem que dar antibiótico, e os riscos da cirurgia. Basicamente, a gente tem que pesar o estado geral desse paciente, porque essa é uma cirurgia de qualidade de vida.
É uma cirurgia eletiva, não existe urgência para tratamento de desordem do movimento, exceto quando existe exaustão da bateria. Essa é a urgência que a gente pode ter, mas aí o paciente já foi implantado. Tirando isso, é uma cirurgia que tem que ser muito bem pesada, porque ela tem obrigação de ajudar o paciente. Pode, muitas vezes, não ajudar na extensão que o paciente gostaria que ajudasse, ou que a família cria expectativas que, às vezes, não são tão realísticas para aquele caso, mas a cirurgia tem que ajudar. Se ela não ajudar, então ela não foi bem indicada, ou ela não foi bem realizada. Então, isso tem que ficar bem claro. Então, a saúde tem que ser boa para que o risco dessa cirurgia seja muito pequeno e o benefício seja muito grande e vale a pena. Obviamente, isso também vai depender da idade do paciente. Então, muitas vezes eu vejo no consultório, vai lá uma pessoa de mais idade tremendo, e aí eu falo, bom, e isso daí está incomodando o senhor, a senhora? Não, mas é que meus filhos ficam tão nervosos de me ver tremer desse tanto que eles me trouxeram para cá. Então, visualmente pode ser que esse paciente até precise de um tratamento a mais, mas às vezes é uma pessoa de 70 e tantos anos que não está se sentindo incomodada com aquilo, então a gente tem que pesar. Por outro lado, eu já tratei, né, médicos, dentistas, que têm um Parkinson muito mais tênue, muito mais discreto do que outros mais avançados que eu vejo, mas essa pessoa está no auge da carreira, ela tem que estar funcionando bem. Quem que vai em um dentista que esteja tremendo? Quem que vai ter uma performance para falar, para se colocar, que se ele está com, né, se ele é lento, se as pessoas perguntam para ele, o que está acontecendo com você? Você já teve mais brilho, etc. e tal. Então, essa pessoa, ela tem um nível de exigência de performance muito mais alto. Então, para ela, o momento da cirurgia pode vir muito antes. Então, é esse tipo de sensibilidade que a gente tem que dar paciente. E aí, obviamente, a gente publicou exaustivamente sobre os efeitos colaterais, aonde que a gente coloca o eletrodo, onde a gente faz essa desconexão, e o principal risco é de sangramento, hemorragia, que é um risco extremamente pequeno, de 0,05% por eletrodo colocado no cérebro. Então, não é zero, mas é muito pequeno. Mas isso no paciente bem selecionado, obviamente. E infecção? Infecção, a gente já está falando, então, de um risco um pouco maior, a gente está falando de 5 a 10%, e eu não estou falando só da infecção no pós-operatório imediato, que isso é muito raro, mas eu estou falando ao longo do resto da vida, porque esse paciente tem um sistema, uma prótese implantada, então tem um risco de ter infecção por erosão da pele em algum momento. Agora, danificar o sistema, reação ao sistema, fazer alergia, essas coisas são extremamente raras, que a gente nem chega a se preocupar, porque são pouquíssimos relatos na literatura. E quando a gente fala em sangramento, ele pode ser muito pequeno, como nesse caso, que você não precisa fazer nada, reabsorve, assintomático, é só porque você fez o exame no dia seguinte que você viu. Infecção tem também a nossa publicação, então, assim, o que é importante entender? Que a cirurgia não é milagrosa, ela atende alguns sintomas, né, que ela vai realmente recuperar e parece quase que mágica, mas a gente tem que estar atento, então, à expectativa do paciente, da família, colocar o que é realístico para aquele caso, tem que continuar tendo tratamento com o neurologista, com a medicação, com o acompanhamento, porque, como eu falei, é uma terapia focal que dá um resultado excelente, bem indicada para alguns sintomas. E os outros sintomas? Os outros sintomas são manejados pelo neurologista, não pelo neurocirurgião. Então, o paciente tem que ter um neurologista, ele ganha um médico, ele ganha um neurocirurgião, ele não substitui. E tem que continuar com a reabilitação física. Fisioterapia, exercício faz parte da vida. Quando começa a ter alteração de deglutição, da voz ficar mais baixa, tem que ter a fono tem que ser englobada. Então, realmente requer apoio familiar, suporte, um time por trás, ajudando o paciente, cada um na sua expertise. Então, isso é que é importante. A cirurgia não tem validade. Muitas vezes me perguntam, mas essa cirurgia é boa por quantos anos? A cirurgia sempre ajuda.
só precisa entender que a doença evolui. Então, muitas vezes, o ganho que essa pessoa tem hoje, quando ela implantou em 2021, não é o mesmo em 2028, não é porque a cirurgia parou de funcionar, é porque a doença progrediu. E o bacana da estimulação cerebral é que a gente pode reprogramar e resgatar esse benefício. O outro lado é que requer que o paciente tome conta do equipamento, tem que carregar, fica com uma prótese implantada. Os outros tratamentos, eles fazem a intervenção e acabou. Ah, mas se eu fiz um, eu posso depois de alguns anos fazer o outro? Pode. As coisas podem ser, sim, colocadas, podem ser, então, feitas agrupadas, né? E hoje a gente tem os softwares, como eu falei, que melhoraram. Hoje o DBS, a estimulação cerebral profunda, ele é compatível com a ressonância. Há alguns anos atrás não era, então o paciente ficava limitado. A gente sabe que ressonância é um exame importante para o paciente fazer, então é possível sim fazer ressonância, mas ela é condicional, não é entrar em qualquer lugar e ir fazendo. Então tem que ainda ter atenção. Os exames de imagem melhoraram espetacularmente. Hoje existem, então, essa cirurgia pode ser feita dentro da ressonância, pode ser feita com robô, a gente faz dessa forma. E, de novo, a gente tem que ter a expectativa. Obviamente, uma paciente jovem, assim, que vem, né, toda... Essa é uma paciente implantada do Dr. Antônio, esse daqui é um paciente meu, que também é implantado. Então, vocês veem que o resultado é ótimo, mas ele não vai dar saltinho como a outra paciente mais jovem. Então, em resumo, é uma paciente segura, a cirurgia ela é segura, efetiva, com uma mínima taxa de complicações, desde que bem indicada e bem executada. Isso não é uma cirurgia banal, não, ela não envolve grandes cortes, grandes invasões, mas é uma cirurgia meticulosa que você tem que ter do bom e do melhor para que ela seja feita para dar a melhor chance de resultado para o paciente. E não é só para Parkinson, né? A gente usa para tremor essencial, distonia, transtorno obsessivo compulsivo, epilepsia e novas aplicações que vêm aparecendo, porque isso é um método seguro, comprovado, estabelecido na literatura médica, não tem nada de experimental, e que ajuda, né? Uma técnica muito elegante que ajuda no tratamento desses pacientes, e queria agradecer a presença e passar a palavra de